Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa correção do simulado de raciocínio lógico matemático para a PM, que aconteceu agora dia 8 de dezembro de 2023, beleza? Primeira questão. Ana possui duas contas bancárias, uma no banco Alfa e outra no banco Beta. O saldo de sua conta no banco Alfa possui 3 unidades monetárias a menos que o saldo no banco Beta. Além disso, o dobro do saldo de alfa mais o triplo do saldo de beta é 24 unidades monetárias. Ele quer os saldos de ano nos bancos alfa e beta, respectivamente. Respectivamente quer dizer o quê? Na ordem, certo? O banco alfa eu vou chamar o banco alfa de X. E vou chamar o banco beta de Y. Ele começa dizendo que alfa tem 3 unidades a menos que beta. Então, x é igual a y menos 3. A alfa tem 3 a menos que beta. Diz também que o dobro de alfa, 2x, mais o triplo de beta, 3y, é igual a 24. Nós estamos diante de um sistema, né? Onde tem x, eu vou substituir por quem? Y menos 3. O x na y menos 3, nessa equação aqui de baixo, onde tem x, eu vou substituir por y menos 3, tá bom? Aí vai ficar duas vezes, no lugar do x, y menos 3, mais 3y igual a 24. Duas vezes y, 2y, menos 2 vezes 3, 6, mais 3y igual a 24. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troca o sinal. 2y mais 3y fica 5y. Repito 24. E esse menos 6 vai passar para o outro lado o quê? Mais 6. Nós temos que 5y igual a 30. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Y é igual a quanto? 6. O y é igual a 6. Esse aqui é o y, no caso, representa o banco beta. Como é que eu faço para achar o x? É só substituir. O x não é igual a y menos 3. Então, x vai ser o y, que é 6, menos 3. X igual a 3. Então, x, que é o banco alfa, é 3. E o y, que é o beta, é 6. Onde é que eu tenho 3 e 6? B. De boas notícias. Ok? Vamos para a próxima. Num curso com 800 alunos, 200 cortes de português, 300 de matemática e 130 de português e matemática. Ele quer saber os que não gostam nem de português, nem de matemática. Passei para o diagrama de Venn. Português, matemática, aqui fora. Nenhum dos dois. Certo? Vamos lá. Nenhum dos dois. Ok? Vamos lá. Eu começo sempre pela interseção. Tá certo? No caso aqui, ó, 130 gostam de português e matemática. Então aqui no meio fica o quê? 130. Ele diz que 200 gostam de português. Português é isso aqui tudinho.
Tudo isso aqui é 200. Vamos lá, tem um 130. Então aqui vai ficar 200 menos 130. No caso vai dar quanto? 70. Quantos gostam de matemática? 300. Matemática é isso aqui tudinho, que é 300. Mas eu não tenho 130. 300 menos 130 vai dar quanto? 170. E a única parte que eu não sei é exatamente o que ele quer, os que não gostam de nenhum dos dois. Iniciei pela interseção, separei as partes. Por último, o que é que eu faço? Eu somo as 4 partes igual ao total, que no caso é quanto? 800. Então fica 70 mais 130 mais 170 mais x igual a 800. 70 com 130 dá 200. Com 170 dá 370. Mais x igual a 800. Equação do primeiro grau. Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troca o sinal. Repete o x, repete o 800. E esse que é mais vai passar para o outro lado o quê? Menos. X é igual a 430. Então, quantos não gostam de nenhum dos dois? No caso, nem português nem matemática. 430. Pessoal, chama a atenção para vocês com relação às questões de diagrama de Venn, porque muita gente erra porque não sabe diferenciar. Vamos aqui devagarzinho. Já terminei a questão, aqui é só uma observação. Quantas pessoas gostam de português? Ele já disse, 200. Quantas pessoas gostam só de português? É esse pedacinho aqui, 70. Português 200, só português 70. Quantas pessoas gostam de matemática? A questão já disse, 300. Quantas pessoas gostam só de matemática? Só matemática esse pedacinho aqui, 170. Quantas pessoas gostam das duas? 130. E o que ele pediu no caso? Nenhuma das duas. 430. Então não confunda. Português é isso aqui tudinho. Só português é esse pedaço aqui. Matemática é isso aqui tudinho. Só matemática é isso aqui. Essa parte aqui que pertence aos dois conjuntos é a interseção. E essa parte de fora que não pertence a nenhum dos dois. No caso aí, resposta item A. Resposta item A. Tá legal? Questão 3. Uma impressora laser realiza o serviço em 7 horas e meia, trabalhando na velocidade de 5.000 páginas por hora. Outra impressora da mesma marca, mas de modelo diferente, trabalhando na velocidade de 3.000 páginas por hora, vai executar o serviço em... Vamos lá. Ele deixa bem claro que ele fala em tempo e velocidade. Tempo e velocidade. Então, primeiramente, ele fala no tempo em 7 horas e meia. 7,5 horas. A uma velocidade de 5.000 páginas por hora. Depois ele diz, se essa velocidade fosse de 3.000 páginas por hora, ele faria em quanto tempo? Eu não sei, eu chamo de X. Vamos para as setinhas? Se eu quero diminuir o meu tempo, o que é que deve acontecer com a velocidade? Ela deve aumentar. Se eu quero reduzir meu tempo, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Então, eu posso dizer que, como elas apresentam setas diferentes, tempo e velocidade são inversamente proporcionais, tá bom? Vamos montar.
7,5 sobre x igual. Como as setas são diferentes, eu vou inverter. No lugar de ficar 5.000 sobre 3.000, vai ficar o quê? 3.000 sobre 5.000. Tá legal? Vou cortar 3 zero de cima com 3 zero de baixo e vou multiplicar em x. 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 7,5 vai dar 37,5. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X vai dar 12,5 horas, ou seja, 12 horas e meia. 12,5 é a mesma coisa de 12 horas e meia. Resposta item D. Resposta item D. Beleza? Quarta. Que horas são se 2/3 do que resta para terminar o dia é igual ao tempo que já passou? Que horas são se 2/3 do que ainda resta para terminar o dia é igual ao tempo que já passou? Vamos lá. Pessoal, vamos supor, eu vou chamar o tempo que passou de x. Uma coisa que muita gente não se toca, quando alguém lhe pergunta as horas, você diz assim, são 9 da manhã. É como se você estivesse dizendo que já se passaram 9 horas do dia. Quando eu digo que são 14 horas, é a mesma coisa de eu dizer que já se passaram 14 horas do dia. Então, se eu chamar o tempo que passou de x, como é que eu represento o que falta para terminar o dia? Pessoal, o dia tem quantas horas? 24. Se passou x horas, quanto é que falta para terminar o dia? 24 menos x. Primeira coisa nesse tipo de questão que costuma cair muito em concurso, certo? É você começar representando isso aqui. O tempo que passou eu chamo de x. O tempo que falta para terminar o dia? 24 menos x. Tá legal? Então, o que é que ele diz? 2/3 do que falta para terminar o dia. 2/3. O que falta para terminar o dia? 24 menos x. Ele diz que é igual ao tempo que já passou, que no caso é quem? X. 2/3 do que falta para terminar o dia é igual ao tempo que já passou. Montei a minha equação. 2 vezes 24, 48, menos 2 vezes x, 2x, sobre 3 é igual a x. Onde não tem denominador, coloquei o quê? 1. Quando você tem uma fração igual a outra fração, você multiplica em x. Tá bom? 3 vezes x, 3x, igual. Qualquer parte vezes 1 é igual a ela mesma. 48 menos 2x. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troco o sinal. Repete o 3x. Esse menos passa para o outro lado o quê? Mais. Igual a 48. 5x igual a 48. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. X é igual a 9,6 horas. Pessoal, muita atenção com valores, medidas de tempo quebrado, como aconteceu nessa questão. Para começo de conversa, isso aqui nem é 9 horas e 6 minutos, nem é 9 horas e 60 minutos. Professor, como é que eu procedo com medida de tempo com valor quebrado? Você separa a parte inteira da parte decimal. 9,6 horas é a mesma coisa de 9 horas mais 0,6 horas. Tá legal? Ok?
Aqui não tenho que mexer, eu vou mexer aqui. Todo mundo sabe que uma hora tem o quê, pessoal? 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. Para transformar de hora para minuto, é só multiplicar por quanto? 60. 0,6 vezes 60. Baixo zero. 6 vezes 6, 36. Boto 6 e vai 3. 6 vezes 0 é 0. Baixo 3. Uma casa após a vírgula. Então, vamos ter 9 horas. 0,6 horas transformando em minuto dá o quê? 36 minutos. É a resposta da questão. Item E. Resposta item E. Beleza? Ok? Vamos para a questão 5. João e Maria acertaram seus relógios às 14 horas do dia 7 de março. O relógio de João adianta 20 segundos por dia e o da Maria atrasa 16 segundos por dia. Então, ó, o relógio do João ele adianta 20 segundos por dia. E o relógio da Maria atrasa 16 segundos por dia. Bem, dias depois, João e Maria... Ó, se vocês prestarem atenção, se um adianta 20 segundos por dia e o outro atrasa 16 segundos por dia, a diferença entre eles é de 36 segundos. Porque um adianta 20 e o outro atrasa 16. Então, a diferença por dia aqui dos dois vai ser de 36 segundos, tá bom? Olha o que é que ele diz. Dias depois, João e Maria se encontraram e notaram a diferença de 4 minutos e 30 segundos. 4 minutos e 30 segundos. Vamos passar isso aqui tudo para segundo. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 4 minutos, 4 vezes 60. Mais esses 30, eu vou ter 270 segundos, certo? Dias depois, eles se encontram e notaram a diferença de 4 minutos e 30 segundos. 4 minutos e 30 segundos equivale a quê? 270 segundos. Para eu saber quantos dias isso aqui representa, é só pegar esses 270 segundos e dividir por quanto a diferença deles por dia. Porque se o João adianta 20 e a Maria atrasa 16, por dia há uma diferença de 36 segundos. Então, para eu saber quantos dias levou para dar esses 270, é só pegar 270 dividido pela diferença entre eles por dia, que é 36. Vou simplificar por 9. 270 por 9 dá 30. 36 por 9 dá 4. Vou simplificar por 2. Vai dar 15 sobre 2, que vai dar 7 dias e meio. 7 dias e meio. Levou. Tá certo? Então, eu estava no dia 7. Eu estava no dia 7 de março. Quando eles ajustaram os relógios, eu estava no dia 7 de março, às 14 horas. Jogue 7 dias e meio. Jogue 7 dias e meio. Eu vou jogar mais 7 dias aqui, certo? Mais 7 dias. Eu estaria 7, eu estaria no dia 14 de março, às 14 horas. Jogue mais meio-dia. Meio-dia
Não seriam 12 horas? Jogue 12 horas aqui em cima. Com 10 horas aqui, termina o dia. Porque meio-dia tem 12 horas, jogue 12 horas aqui. Mais 10 dias termina o dia. Então fica 2 horas para o dia seguinte. Então, isso aconteceu no dia 15 de março, às 2 horas. 15 de março, às 2 horas. 15 de março, às 2 horas. Resposta item E. Muito boa questão. Sexta. Ele diz o seguinte: se o dia 8 de janeiro de 2023 é um domingo, em que dia da semana foi 8 de janeiro de 2022? Bem, 8 de janeiro de 2023, no dia que vocês realizaram essa prova, algum de vocês, foi um domingo. Eu quero saber em que dia da semana foi 8 de janeiro do ano anterior. Pessoal, a diferença, você dá, esse tipo de questão costuma cair muito. Ele dá uma data, diz qual foi o dia da semana, aí pergunta. Exatamente daqui a um ano, vai cair em que dia? No caso aqui, como é voltando, no lugar de ser depois, é antes, né? No caso aqui vai ser 1 ou 2 dias antes. Sempre aí, sempre. Geralmente esse tipo de questão, ele pede para o futuro, mas aqui eu peguei voltando para o passado. Certo? Ó, ele te dá uma data, ele dá um dia 10 de abril de 2020, por exemplo. Foi um sábado. 10 de abril do ano anterior, foi que dia? Vai ser sempre 1 ou 2 dias antes. E quem é que vai ser o fator determinante para eu saber isso aí? É o final do mês de fevereiro. O segredo para matar esse tipo de questão está no final do mês de fevereiro. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano bissexto, eu pego 2 dias antes. Se eu passar pelo final de fevereiro de um ano não bissexto, eu pego um dia antes. Tá certo? Então, veja bem. Eu estou no dia 8 de janeiro de 2023. Quero voltar para 8 de janeiro de 2022. Estou em janeiro de 2023. Quero voltar para janeiro de 2022. Aí vem. Janeiro de 2023, aí volta. Dezembro de 2022, novembro de 2022, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro. Nesse caso aqui, eu vou passar pelo final de fevereiro de que ano? 2022. Pessoal, o ano bissexto, ele coincide com os anos olímpicos. Certo? 2022 não teve Olimpíada. Isso quer dizer que ele não é bissexto. Se ele não é bissexto, eu pego um dia antes. Um dia antes. Um dia antes de domingo, resposta. No caso aqui, resposta item E. Aí, vamos supor que 2022 fosse bissexto. Aí eu ia pegar 2 dias antes. 2 dias antes do domingo, a resposta seria sexta. Ok? Beleza? Vamos para frente. Problemas matriciais. Na matriz abaixo, cada coluna, na vertical, cada coluna indica o dia da semana. Então, ó, a coluna indica o dia da semana. E cada linha indica a quantidade de processos naquele dia. Cada linha é a quantidade de processos naquele dia.
Tá certo? Então, aqui, cada dia da semana, supõe-se que é como se eu tivesse aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá certo? Cada coluna é o dia da semana. E cada linha é a quantidade de processo. Tá legal? Vamos ver aqui. Na segunda-feira, nós tivemos quantidade de processo na segunda. 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Na terça-feira, nós tivemos 3 e 1, 4 e 2, 6 processos. Na quarta-feira, nós tivemos 5 e 3, 8 e 2, 10 e 2, 12 processos. Na quinta-feira, nós tivemos 4 e 1, 5 e 1, 6 e 3, 9 processos. Na sexta-feira, nós tivemos 2 e 1, 3 e 1, 4 processos. Ele quer a razão entre o maior número de processos e o que teve menos processos. Primeira coisa, entendam o que é que vem a ser a razão entre duas partes. É você pegar a primeira parte sobre quem? A segunda parte. A razão entre duas partes é a primeira sobre a segunda parte. Então, se ele quer a razão entre o maior número de processos e o menor número de processos, eu vou pegar a primeira parte, maior número de processos, sobre a segunda parte, menor número de processos. O maior número de processos foi no terceiro dia, que no caso foi quanto? 12. Menor número de processos foi no último dia, que é quanto? 4. 12 por 4 dá quanto? 3. Resposta item A. Beleza? Mais interpretação, né? Oitavo. As medidas dos lados de um triângulo. As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos. As medidas dos lados de um triângulo são números pares consecutivos. Bora lá. Desenhar um triângulo aqui. Pessoal, números consecutivos são números vizinhos, né? Uma coisa é eu dizer números consecutivos, outra coisa é eu dizer números pares consecutivos. Se são pares consecutivos, eles vão de 2 em 2. Tá legal? Se eu chamar um de x, o próximo par vai ser quem? X mais 2. O próximo par vai ser quem? X mais 4. É só você somar duas unidades. Por exemplo, 3 números pares consecutivos. 2, 4 e 6. A diferença entre eles não é sempre duas unidades? Então, se eu chamar o primeiro de x, o segundo vai ser x mais 2, o terceiro x mais 4. Tá legal? Ele diz que o menor lado é 1/3 da soma dos outros dois. Quem é o menor lado? X. É 1/3 da soma dos outros dois. Somados. X mais 2 mais x mais 4 sobre quanto? 3. O menor lado, que é x, é 1/3 da soma dos outros dois. Soma os outros dois e divide por 3. Ok? Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. X é igual a x mais x, 2x. Mais 2 mais 4, 6. Sobre 3. Onde não tem denominador, eu posso colocar o quê? 1. Quando você tem uma fração igual a outra fração, você multiplica em x. 3 vezes x, 3x. Qualquer parte vezes 1 é igual a ela mesma. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau?
Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troco o sinal. Repete o 3x. Esse que é mais passa menos. Igual a 6. Então, meu x é quanto? 6. Se o meu x é 6, esse lado que é x é 6. Se o meu x é 6, esse lado, 6 mais 2, 8. Se o meu x é 6, esse lado, 6 mais 4, 10. O que é que ele quer? Ele quer o perímetro. Pessoal, o que é o perímetro de um polígono? É a soma dos seus lados. No caso, 6 mais 8 mais 10. Então, o perímetro vai ser 18 mais 6, 24. 24. Resposta, item D. Resposta, item D. Beleza, pessoal? Ok? Vamos para 9. Já estou vendo aqui que ele fala em paralelepípedo retângulo. Vou logo desenhar. Um pequeno container em forma de paralelepípedo pesa vazio 20 kg e tem como medidas externas 50 centímetros de altura e base retangular com 3 decímetros por 400 milímetros. Considerando que ele está cheio de uma substância homogênea que pesa 1,5 kg por litro, vou logo ajeitar logo isso aqui. Uma coisa importantíssima para a prova de vocês, pessoal. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Decímetro cúbico, aqui é decímetro, 3 decímetros. Esqueci de colocar o enter. Vamos lá. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Então, se a questão falou em litro, seria interessante que todas as nossas dimensões estivessem em decímetro. Por que aí? Porque o volume ficaria em decímetro cúbico, que é a mesma coisa de que? Litro. Então, vamos para a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui já está em decímetro, eu não mexo. Aqui eu vou transformar. Eu estou em milímetro. Quero passar para decímetro. Vamos lá. Uma, duas. Duas casas para onde? Para a esquerda. Quando não tem vírgula, está no final. Uma, duas. Aqui vai ficar transformando o quê? Em 4 decímetros. Essa aqui que está em centímetro. Centímetro para decímetro. Uma casa para a esquerda. Quando não tem vírgula, está no final. Uma para a esquerda, fica o quê? 5 decímetros. Como é que eu acho o volume de um paralelepípedo retângulo? É só multiplicar as dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, meu volume vai ser 3 vezes 4 vezes 5. O volume vai ser 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Se as dimensões estão em decímetro, é volume, decímetros cúbicos. Ora, se é 60 decímetros cúbicos, é a mesma coisa de quê? 60 litros. Então, meu volume é de 60 litros. Ok? Bem, só ele diz que cada litro equivale a 1,5 kg. Considerando que ele está cheio de uma substância homogênea que pesa 1,5 kg por litro e que ocupa o espaço correspondente a 90% do seu volume. Então, esse 60 aqui, 90%, vou multiplicar, né? 90%, que é a mesma coisa de 90 sobre 100, e vou multiplicar por 1,5. Porque veja bem, essa substância ocupa 90% do seu volume. 60 decímetros cúbicos, decímetro cúbico na mesma cor de litro, então meu volume é de 60 litros. Só que ele só ocupa 90% do seu volume, essa substância. Por isso que eu estou pegando esse 60 e multiplicando por 90%, que é 90 sobre 100. E ao mesmo tempo vou multiplicar por 1,5,
que ele deixou bem claro que é 1,5 kg por litro. Beleza? Corto 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 6 vezes 9, 54. Vezes 1,5 vai dar 81 litros. 81 litros. Tá certo? 54 vezes 1,5. 54 mais 27 dá 81. 81 litros. Olha a pegadinha. Tem 81 aqui, né? Mas, pessoal, o que é que ele quer? O peso total do container e da substância. Tu viu lá no começo? Ele diz que o container pesa quanto? Vazio? 20 quilos. Então, o peso total é o peso dele vazio mais o peso da substância. Olha a pegadinha aí. O peso total, ele vazio é quanto? 20. Mais a substância, que é 81. Resposta: 101 quilos. Muito boa questão. Muito boa. Resposta: item A. Ok? 10. As telas da maioria dos televisores são semelhantes a um retângulo de lados 3 e 4. Quando se diz que um televisor tem 20 polegadas, significa dizer que é a diagonal de sua tela. É correto concluir que as medidas dos lados dessa tela em polegadas são. Aqui a TV. Está aqui a sua diagonal. Certo? Pessoal, a diagonal com os lados da TV aqui, ó, elas formam um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Certo? E aí, ó, vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de Y. Certo? Lembram que no triângulo retângulo, oposto ao ângulo reto é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados nós chamamos de catetos. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Então, ó, ele já disse que a diagonal aqui é 20. Ele já disse que a diagonal é 20. Os lados seriam o quê? Como é que eu sei? Muito boa a questão. Ó, você vai ter que jogar no teorema de Pitágoras. Essas dimensões, a soma delas ao quadrado tem que ser essa diagonal ao quadrado. Se você fizer o teste, você vai ver que a resposta é o item D. 16 e 12. Joga no teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é a diagonal ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Só jogar no teorema de Pitágoras. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 400 igual a 400. Então, você ia marcar o item que a soma dos seus quadrados tem que ser a diagonal ao quadrado. No caso aqui, é a questão puramente de teorema de Pitágoras. Se você pegar o item A, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, dá 25. Não dá os 400. Aqui, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Se somar é 100. Todos os outros lá, quando você for substituir, não vai dar a hipotenusa, que no caso é a diagonal ao quadrado. Resposta aí, entender. Bem, meus amigos, vamos encerrando aqui a nossa videoaula, tá certo? Espero ter ajudado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, beleza? Antes de encerrar aqui, só um aviso aqui. Nesse sábado que vem agora, no Tiradentes Centro, eu vou começar uma matemática do zero. Serão 10 encontros aos sábados pela manhã no Tiradentes Centro. Preço promocional.
E daqui a mais ou menos um mês, eu vou começar um matemática raciocínio do zero às sextas-feiras à noite, quando terminar o que já está em andamento. Tudo está, essas propagandas que eu estou falando aqui, estão no meu Instagram e no Instagram do Tiradentes Concurso, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!